Olá, começa agora mais um Cidadania e o nosso assunto hoje é amamentação. O primeiro dia de agosto é o Dia Mundial da Amamentação e a primeira semana é a Semana Mundial da Amamentação e esse ano o tema é proteger o aleitamento materno, uma responsabilidade compartilhada. Além disso, aqui no Brasil, desde 2017, nós temos o mês inteiro dedicado à promoção da amamentação com o Agosto Dourado. E ainda a última semana é a Semana da Amamentação Negra. Nós vamos conversar hoje com Verônica Linder, consultora de amamentação e ativista sobre esse tema. Olá, Verônica, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Oi, gente, tudo bem? Verônica, você concorda que assim, o mais importante para promover para a amamentação e para conseguir que as mulheres amamentem é a informação? Sim, a grande parte assim, da minha experiência pessoal partiu desse lugar, né? Tipo, quando eu engravidei, eu percebi que eu não tinha informação sobre a amamentação. E o que eu tinha de informação, ela estava em muitos lugares, né? Porque a informação, ela não está num lugar apenas, né? Tipo, você tem os guias do Ministério da Saúde, você tem as cadernetas de saúde, mas os profissionais mesmo, cada um diz uma coisa. Onde eu realmente consegui ajuda e informação para conseguir amamentar foi em grupos online, em grupos virtuais, né? De mulheres que conseguiram amamentar, né, e iam me explicando como que a indústria dos médicos, né, tipo, a indústria do leite, a indústria de apetrechos, né, a desinformação da medicina, porque a amamentação ela não é um cargo de especialidade, na verdade, ela é um cargo de especialidade. Então, assim, na faculdade não tem uma matéria, manejo da amamentação, né, então, assim, muitas das vezes os pediatras não são especialistas em amamentação. Então, eles não sabem fazer um manejo, né? Então, tem um problema? Então se você tem um problema, você vai para a fórmula, né? Você vai para uma mamadeira. Então, são desencontros de informações, né? Que muitas das vezes dificultam muito o caminho dessa mulher amamentar. Então, assim, quando ela se depara com esse profissional, se ela tem a informação, né, do que fazer ao contrário daquele profissional está dizendo, né, é muito mais fácil e mais simples essa mulher conseguir amamentar, né? Porém, a informação só por si não é um fator determinante, né, para essa mulher conseguir amamentar. Existe todo um fator biopsicossociocultural, né, onde essa mulher está inserida para ela realmente conseguir amamentar, né? Que é o tema, né, da Semana Mundial esse ano, de 2020, né, que é a responsabilidade compartilhada, que justamente precisa de todo mundo, né, assim, ao redor dessa mulher. Por que é importante essa participação? Essa participação é assim, uma mulher para amamentar, ela não vai conseguir sozinha amamentar, né? Porque ao redor dessa mulher, a gente está lidando com uma mulher que acabou de sair de uma gestação, né? Então, digamos que essa mulher, durante a gestação, ela teve um pico de hormônios, né? Então, assim, ela estava ali inundada desses hormônios. Então, quando esse bebê sai, essa mulher tem uma baixa, né, desses hormônios e ela precisa cuidar dessa criança. E, ao mesmo tempo, precisa cuidar de si mesma. Então, um bebê demanda dessa mãe 100% de todas as suas atenções, né? Então, assim, fazer comida, limpar casa, trabalhar, né, todas essas atividades que vão envolver o cuidado dessa criança precisam ser apoiados, né, pela família, pela estrutura social, né, pelas políticas públicas, porque como que essa mulher volta a trabalhar com 4 meses, por exemplo, que é hoje a nossa licença maternidade, se ela precisa amamentar, se o preconizado são 6 meses de amamentação. Então, a gente tem 2 meses aí, onde o que vai ser feito com esse bebê? Né? Então, a gente tem muitas brechas, né, para essa mulher não conseguir amamentar. O sistema parece que ele é feito para essa mulher realmente não conseguir. Né? Então, assim, o mês da promoção da amamentação, ele vem realmente para, tipo, precisamos promover. Né? Então, acho que parte de um lugar de saúde pública, né? Só que a gente precisa olhar para a política pública de como que isso vai ser atendido para essa mulher, porque quando essa mulher tem um filho, primeiro vem a medicina, né, que vai intervir nesse processo. Depois a gente tem as estruturas familiares, onde a avó, a tia não amamentou, então você também não vai conseguir. Aí vem o fator social,
né? Como que essa mulher está inserida nos contextos sociais? Você vai num restaurante, mas você não pode amamentar ali porque você vai botar o seu peito para fora. Ou você vai num lugar onde não tem um esquema onde possa acolher aquela criança. Então, a mãe já fica restrita a um ambiente mais, né, caseiro. E aí, quando você reduz essa mulher ali, você tira ela do contexto social. Ou seja, na medicina ela não tem apoio, na família não tem apoio, na estrutura social ela também não tem apoio, para voltar a trabalhar muito menos, né? A gente não tem hoje em dia uma lei, por exemplo, acho que tem projeto de lei, né, para lactários, né? Então, se você tem uma mulher numa empresa e essa mulher engravida e tem filho, onde ela tira leite, por exemplo, né? Onde ela armazena esse leite, né? Então, a gente não tem como garantir que essa mulher continue amamentando se a gente não tem políticas públicas para as empresas, né, conseguirem apoiar essa mulher a amamentar, né? E a gente tem, acho que são 48%, agora eu não sei se é realmente esse dado, mas das mulheres como chefe de família, né? Então, essa mulher, ela é uma chefe de família, ela é a provedora financeira e, ao mesmo tempo, ela precisa amamentar 6 meses, mas a licença só vale até os 4. Então, né? E se o preconizado pela OMS é, no mínimo, 2 anos de amamentação, né, a gente fica muito assim, tá, nenhuma conta bate, nenhuma conta fecha. Né? E a gente ainda tem todos os mitos populares, né? De tipo leite fraco, leite seca, depois de 1 ano é nada, então assim, vira água depois de 6 meses, né? Então assim, são vários mitos ainda que são perpetuados aí há décadas, né? E junto com isso vem a indústria do leite, que é bilionária, né? A gente tem aí mais de bilhões, o lucro da indústria do leite com a amamentação é muito alto, então é interessante que não se consiga amamentar, né? A nível capitalista, então ainda é um caminho assim, 2021, e a luta ainda é tipo, aonde eu posso amamentar o meu filho, né? Pode ser interessante para as indústrias, mas por outro lado a gente vê os números assim que as crianças que são amamentadas, elas adoecem menos, elas se desenvolvem mais, até a longo prazo, né? Elas vão ter a saúde muito melhor, tanto a saúde física como até o desenvolvimento intelectual. Então, na verdade, essa conta não é bem assim, né? Assim, parece que é, mas para a sociedade vale muito mais a pena que as crianças sejam amamentadas, né, como um todo. Sim, sim. A amamentação, ela vai influenciar, por exemplo, no principal órgão do nosso organismo, que é o intestino, né? Então, assim, a microbiota, ela é formada ali. Então, assim, a hora dourada, né, ela influencia muito em todo o sistema desse ser, né? Então, assim, a gente tem aí uma criança que é amamentada, ela tem 154 vezes menos prescrições de antibiótico durante a vida, né? Então, assim, imagina que, né, tipo, se ela não está sendo amamentada, então ela tem esse lucro até para a indústria farmacêutica, né? Então, assim, a gente está ali sendo refém, né, sempre de algum viés capitalista, tipo a indústria do leite, a indústria farmacêutica, a indústria de apetrechos. Então, assim, a não amamentação é objeto de lucro, né, para muita gente. Então, o que acontece é, por que essa responsabilidade deveria ser compartilhada? Né, quando essa mulher está cansada de amamentar, quando essa mulher está falando, não quero mais amamentar, porque demanda muito da mulher, né, é privação de sono, é estar ali para um ser que, tipo, se você não amamentar, ele morre, né, a desnutrição. Então, é como se todos os problemas que pudessem acontecer com aquela criança é a culpa daquela mulher, né? Então, assim, é preciso responsabilizar todas as pessoas para que essa mulher também tenha uma saúde mental, porque como que ela amamenta, né, tipo, 24 horas ali por dia, porque essa criança está dependendo dela de dia, de noite, né? Então, assim, como que essa sociedade ao redor, essa família, essa estrutura consegue apoiar, né, essa mulher? Quem que fica com essa criança quando essa mãe sai? Né? As creches, por exemplo, existe um projeto do Leme na escola, né, que é o leite materno na escola, onde que a escola não é lugar de desmame. Mas como você faz, né, quando hoje em dia a gente tem 2 cuidadores numa creche, por exemplo, para 10 crianças? Né? Como dar leite na colher para todo mundo? Né? Tipo, se a gente precisa, tipo, hoje em dia é muito mais fácil, né, dar numa mamadeira, numa chupeta, ou dar a chupeta para calar a criança, né? Então, assim, toda uma estrutura precisa ser revista para essa mulher realmente conseguir ser apoiada. Essa responsabilidade compartilhada fala disso, né?
E essa questão dos mitos, né? Como você falou, assim, essa cobrança em cima da mulher, principalmente nos primeiros 6 meses, que seria ali a amamentação exclusiva, né? Fica todo mundo de olho, né? A família inteira, esse bebê não está crescendo, esse bebê está chorando muito, esse leite deve estar fraco. Tem algum fundamento nesses mitos? De onde vêm essas dúvidas? Essas dúvidas vêm da ignorância, né? Acho que a gente avançou, né, nos últimos 30 anos em política, em ciência, né, em ciência para mulheres, é pouquíssimo tempo, né? Então, assim, o leite, por exemplo, foi, acho que 2016, se eu não me engano, que tem um estudo de uma australiana que fala que a gente não tem de 4 a 18 lóbulos mamários, né? E sim de 15 a 20. Então, assim, essa questão dos mitos surge muito porque cada complexidade de um corpo, né, vai ser atendido de uma forma pela fisiologia. Então, assim, a minha fisiologia já é diferente em cada peito, vai variar para a sua também, né? Então, cada mulher precisa ser atendida individualmente. E hoje em dia, né, tipo, a medicina ela é feita para intervir, né? Então, assim, a fisiologia ela é pouco olhada, porque a gente tem pouco, né, recurso para olhar isso, né? Então, os mitos, eles nascem na ignorância. Então, assim, hoje em dia a gente tem a ciência. Só o que a gente tem também é a cultura, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais dificuldade de combater a gente tem, na verdade, a aliança da ciência, né? Então, assim, a gente consegue combater a ignorância com a ciência. Mas amamentar é um fator psíquico também, né? Psicocultural. Então, assim, o que vale mais? Eu, por exemplo, né, uma ativista da amamentação falando na internet, ou a sua avó que vai estar em casa falando com você, olha, não bebe café porque o bebê vai ficar, né, alterado. Aí eu vou falar, olha, mas pela ciência, pelos estudos, é dito que até 300 miligramas de café não passa para o leite, né? Então, assim, a gente vai combatendo a desinformação com a informação, né? Mas a forma de fazer isso é com a ciência, né? Mas a gente está num país onde, né, o negacionismo da ciência ainda bate muito com a cultura, né? Então, aquilo que eu faço há 10 anos vale mais do que um estudo de 5 anos, né? Então, acho que o grande vilão, assim, do mito, né, tá sendo a ciência. E, ao mesmo tempo, é a única forma da gente conseguir realmente amamentar, que são com políticas públicas, e políticas públicas se faz com ciência, né? Então, cada vez que a gente consegue provar mais, né, os fatores fisiológicos da mulher, a gente consegue explicar melhor, né, sobre a sexualidade também. Agora, essa avó aí do seu exemplo é até mais tranquila, né? Porque, assim, só para se a mulher não for, assim, muito louca por café, ela até aguenta ficar sem tomar café. Mas muitas vezes as avós falam assim, não, dá um chazinho que ele deve estar para cólica, ou dá um leitinho em pó, faz uma mamadeira, eu dou mamadeira enquanto você dorme, descansa um pouco. E aí, esse tipo de coisa pode atrapalhar bastante, né? Pode atrapalhar. E aí que entra a cultura, né? Porque a gente tem aí a entrada da indústria, né, há 100 anos. Então, assim, o que a gente vê é a cultura atravessando, né? Então, assim, como é que essa mulher era apoiada na época que ela amamentou, né? Ela, tipo, precisava sair para trabalhar. Então, entra meio que nesse lugar do empoderamento, né? Tipo, para você conseguir fazer as suas coisas, tem uma forma mais fácil, que é essa daqui, né? Ó, você pode dar uma água, você pode dar um chá, você cria maneiras, né, de ajudar essa mulher, mas, ao mesmo tempo, você também acaba prejudicando, né, a vontade dela de amamentar, né? Então, assim, a gente tem, acho que, 2 fatores hoje em dia que influenciam muito, que a mulher, ela acha que amamentar é um privilégio na nossa sociedade. Então, tipo, você é uma privilegiada, você está em casa, você está amamentando. Quando, na verdade, amamentar é um direito da mulher, né? A gente tem aí previsto no ECA, acho que é parágrafo 1, que é direito da mulher amamentar, né? Então, a partir do momento que a gente olha para um direito como privilégio, a gente acha, mas não é para mim isso porque eu trabalho fora, ou porque eu preciso fazer outras coisas, ou porque, tudo bem, a fórmula ela é tão parecida com o leite materno, né? Até tem algumas publicidades que falam leite maternizado, né? Então, assim, a linguagem influencia muito também, né? Tipo, as formas que você vai vender para essa mulher, né? Como ela pode amamentar, né, passa por muitos viés, assim, tipo, a gente também não consegue desvencilhar o médico da cultura que ele está inserido,
né? Então, muitas das vezes a gente não tem essa fiscalização de saber se um médico está agindo baseado em ciência, ou baseado na própria crença, ou baseado na própria experiência, né? Porque acaba que a amamentação ela vai caminhar por essa cultura, né? Pela experiência do outro. Se uma mulher está inserida num contexto onde todas as mulheres não amamentaram ao redor dela, é muito mais difícil essa mulher amamentar. Mas se essa mulher está inserida num contexto onde todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, conseguiu amamentar, provavelmente a história dela vai ser completamente diferente, né? E, assim, a gente falou aqui dos bebês até 6 meses, que a recomendação nessa idade é a amamentação exclusiva, né? O bebê não deve beber nem água. Isso me parece que está até um pouco mais aceito. Agora, a segunda parte da recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde é que continue a amamentação pelo menos 2 anos, ou seja, se quiser continuar mais, melhor ainda. Essa parte me parece que culturalmente é um pouco mais difícil, quando começa, assim, as pessoas se incomodam em ver, assim, né, crianças grandes ainda amamentando, e ainda tem a questão que você citou também, né, da mulher abrir a blusa, botar o peito para fora, né, essa parte, a cultura ainda está um pouco mais atrasada, o que você acha? Sim, assim, a gente tem uns dados do Enani, né, que falam que hoje em dia 53% dos bebês são amamentados até 1 ano. Né, e que depois disso cai bastante, drasticamente, né, esse dado. Então, assim, a gente entende isso como cultural, um fator cultural, né? Eu, pelo menos, entendo como um fator cultural. E também falta essa promoção da medicina mesmo, né? Da medicina e é uma união, né? Da medicina e da política pública, né? Porque a gente não tem políticas públicas onde a gente promova realmente o aleitamento, né? A gente vai ter sempre a proteção desse aleitamento, mas a promoção, né? A gente não sabe, por exemplo, que uma lactante, independente da idade do bebê, né, tem direito a uma fila preferencial quando você vai ao banco, por exemplo. Né? Aonde isso é promovido? Não tem uma promoção disso. Né? Então, assim, essa mulher ela precisa ter vantagens, né, politicamente, socialmente, por amamentar um bebê, porque é um trabalho. Né? Você está ali, tipo, é uma condição biológica, mas é um trabalho social. Né? Você está ali preservando a saúde daquela criança. Você está, tipo... se uma mulher, por exemplo, tivesse mais tempo para a maternidade, né, apoiada por política, né, pela família, a gente não teria tantos desmames precoces, por exemplo. Né? E o desmame precoce ele vai influenciar em curto, médio e longo prazo na vida dessa criança. Na saúde, né, psicologicamente, emocionalmente, né, a gente tem estudos de desmame abruptos, né, de como isso influencia na parte neurológica da criança, porque a sucção ela é uma condição neurológica, né, é para aprendizado, é para sinapses. Então, assim, você está influenciando essa criança. Então, tem estudos de QI maiores também, né? Então, assim, por exemplo, a que você falou, né, da amamentação negra, então, assim, você ainda é uma questão até racista, né? Porque quando a gente fala, as crianças que amamentam mais têm um QI maior, e a gente sabe que o dado é que mulheres negras amamentam menos tempo, a gente também está influenciando na vida dessas pessoas, né? Então, assim, é uma responsabilidade enorme, né, para você embutir apenas nessa mulher, então você é mulher, você vai amamentar e você que se vire, né, porque é isso que acaba acontecendo. E quando essa mulher pede ajuda, né, ninguém está ali disposto a aprender uma nova forma, né, porque demanda realmente muito cuidado. Você dá um leite, a mulher tem que tirar o leite, tem que manipular esse leite, armazenar esse leite de forma correta. Depois essa pessoa tem que descongelar esse leite, dar o leite numa colher, né, ou num copo. Né? Então, assim, isso demanda mais do que você esquentar, botar na mamadeira e toma aí e bebe sozinho. Né? Então, assim, essa responsabilidade compartilhada, ela vai influenciar ao longo dos anos. Então, uma mulher, ela conseguiu aumentar até 6 meses. É uma vitória muito grande na nossa sociedade. A taxa mediana de amamentação que a gente tem é de 54 dias. Né? Então, assim, é um número... Né? Não tem, tipo, o preconizado é 180 e só, hoje em dia, a gente tem 54 dias numa taxa mediana, né? É muito pouco. Né? Então, assim, isso já reverberou na nossa sociedade nas epidemias de muitas doenças, né, que poderiam ter sido protegidas, por exemplo, o Covid. Né? A gente não tem um estudo que vai dizer assim, olha, isso realmente o bebê está imunizado, mas ele está protegido. A chance de um bebê onde ele mama no peito, em que ele vai ser... Você pegou o Covid, por exemplo, né? Onde ele vai ser internado, vai ser muito menor
do que realmente um bebê que não mama no peito, né? Então, assim, os fatores protetivos desse bebê para o aleitamento é muito grande. Tipo, o leite materno também tem fator protetivo contra a dengue, né? Tem histórias onde a família inteira pegou dengue, menos o bebê amamentado, né? Tipo, a mãe que estava com dengue produziu anticorpos e o bebê foi protegido, né? Então, assim, a gente tem uma infinidade de proteções, né? O que a gente não tem é a promoção dessas proteções, desse leite, que tipo, é quase um elixir da vida para essa criança, né? Tipo, a gente não consegue ainda, eu vejo muita desinformação, por exemplo, quando o colostro, né? O colostro é o primeiro leite, né, que desce da mãe. Então, assim, antes da descida do leite, da apojadura, né, que é aquele momento em que os peitos ficam bem cheios de leite, que vai regulando depois, as pessoas não consideram o colostro leite. E é o leite mais rico para esse bebê, para, tipo, né, que ele consiga... É o primeiro leite que entra em contato com a microbiota desse bebê, que vai proteger de doenças. Então, assim... É considerado quase uma vacina, né, o colostro. Sim, então, os mitos surgem também de uma cultura, né, onde a gente não olha para a criança e para o bebê, né? Então a gente começa aí a ter como é que eu posso dizer assim? Surge o bebê é muito grande para estar mamando, você não está dependendo, essa criança não está comendo, não é por causa do peito, não é porque você está colocando o peito, vai ficar muito dependente de você, tem que desmamar para ir para a creche, né? No caso, a gente tem 5 milhões de mães solo, então, assim, como é que esse bebê vai ficar com o pai se você não para de dar o peito? Então, assim, tudo vira um jogo para o desmame. Né? Então, assim, essa mulher fica assim, então a culpa é minha, se esse bebê, eu estou amamentando, essa culpa é minha desse bebê não conseguir fazer tal coisa, né? Então, assim, tem estudos também que falam sobre a fala. Então, assim, se o bebê não está falando, a culpa é da amamentação. Se o bebê está com cárie, culpa da amamentação. E aí a gente precisa o tempo todo estar provando com ciência, né, o tempo inteiro. Mas quem está interessado em investir na ciência se o lucro é maior quando essa mulher não amamenta? Né? Então, assim, a gente tem aí dois opostos brigando, basicamente. Por isso, hoje em dia, a gente tem a IBFA, né, que protege, que cria leis. Né? A gente tem a NBCAL protegendo a saúde dessas crianças. Mas ainda é um caminho, assim, muito de pouco tempo, né? Então, a NBCAL, a gente tem 10 anos da NBCAL. Então, assim, é muito pouco ainda as políticas de proteção, né, e promoção à amamentação. Explica para quem está assistindo a gente o que é a NBCAL. A NBCAL é um órgão, né, é uma lei, na verdade, é a Lei NBCAL 11.265, de proteção ao uso de apetrechos na infância. Proteção de fórmulas, bicos, chupeta, mamadeira, composto lácteo, leite, né? Porque o leite ele tem uma capacidade grande inflamatória nessa criança. Então, assim, hoje em dia a gente tem essa lei, NBCAL 11.265, para proteger, né? Proteger a publicidade. Hoje em dia a gente não pode ter publicidade de bico, chupeta e mamadeira. Exposição especial, por exemplo, em mercados, farmácia. Então, assim, são itens que, tipo, podem prejudicar muito o aleitamento. Então, se você perceber qualquer embalagem, né, de apetrechos, vai vir escrito: o Ministério da Saúde adverte, bebê que mama no peito não precisa de apetrechos, pode dificultar a amamentação. Né? A fórmula também tem esse aviso na fórmula. Né? Então, assim, hoje em dia a gente vê um uso indiscriminado, né, desses apetrechos, exatamente por aquilo que eu falei no início, né? A gente não tem uma especialização para esses médicos na faculdade, então é como se eles não soubessem, né, fazer isso, então as pessoas se especializar para entender o manejo. Então, na ausência do manejo, entra-se com a intervenção. Né? E muitas das vezes o que acontece o bebê precisa de fórmula, boa, mas não tem uma data de retirada dessa fórmula, então o bebê fica ali usando indiscriminadamente aquilo ali com a união dos apetrechos, e aí ocorre o desmame. Então, essa lei, ela visa proteger, né, que não seja, tipo, uma promoção. Porque antes dessa lei, por exemplo, a gente tinha promoção, né? Compra uma mamadeira, ganha 2, né? Tipo, compra uma fórmula, ganha uma madeira e uma chupeta. Então, toda essa a NBCAL, ela realmente protege a infância, né? Mas, mesmo assim, tendo a lei, a indústria ainda consegue burlar essa lei. Então, hoje, por exemplo, a gente tem compostos lácteos, né, que
podem ser feitos, publicidade, desde que tenha o aviso do Ministério da Saúde, sendo vendido por blogueiras, né, sendo o recebido, né? Tipo, ninguém pode contestar, recebi um presente e estou mostrando, né? Então, assim, essa lei, ela ainda tem essa brecha hoje em dia, né? Porque com o surgimento, né, das redes sociais, a gente perdeu um pouco, né, como fazer. Mas eu espero que esteja sendo revisto isso, porque a gente perde muito, né? Porque a influência, né, de novo, né, a influência da sociedade vai determinar, né, se essa mulher vai amamentar ou não. Porque é muito comum, né, tipo, machucar, é muito comum doer, né? E esse muito comum machucar e doer é a ausência de informação, né? Então, assim, o primeiro passo para uma mulher conseguir amamentar é entender também qual é a expectativa dessa mulher, né, para a amamentação. Na minha história pessoal, eu imaginava que eu ia amamentar 3 meses. Eu falava, 3 meses eu acho que tudo bem, né? Eu sigo amamentando, eu tenho filhas gêmeas, elas têm 3 anos e 8 meses. Sigo amamentando, né, tipo, tentando explicar para as pessoas o que é amamentar crianças, né, para que amamenta-se crianças maiores, né? A gente está falando não só de alimento, mas a gente está falando de segurança, a gente está falando de regulação emocional. Amamentar crianças grandes também tem a ver com saúde pública, né? Tem a ver com a própria saúde da criança. Então, assim, bastante coisa, né, que influencia. Verônica, infelizmente o tempo voou, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Fala aí pra gente, você tem, o que faltou de falar aqui tá no seu livro, né? Como é que as pessoas que tiverem interesse podem encontrar essas informações? Então, eu escrevi um livro baseado em evidência, né? Para informar as mulheres qual é a cultura que elas vão encontrar quando elas começam a amamentar. E de que forma a informação pode ajudar elas a se empoderar dos seus próprios desejos, né? O livro é Toda Mulher é o Mundo, né? Ele é vendido no todamulhereomundo.com. E lá a gente, né, eu tenho as redes sociais também, a Verônica Linder, que é onde eu converso com essas mulheres, onde eu ajudo mulheres a amamentar. Já são quase 4 anos, né, ajudando mulheres com informação, indicando os profissionais que elas devem procurar quando encontram algum problema. E é isso. Verônica, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver algum comentário ou sugestão, entre em contato conosco pela Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.